Olá, boa noite, meus amigos. Tudo bem com todos? A gente roga a Jesus desde agora que seja uma noite proveitosa para todos nós. Boa noite à mesa. Espero que vocês não fiquem com torcicolo daqui do cantinho. Mas vamos lá. O poder de transformar da doutrina espírita. Como essa doutrina de amor consegue tocar os nossos corações e fazer-nos pessoas melhores? Isso acontece? Isso não acontece? A partir da jornada de uma heroína, hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse tema. Então, para começar, eu queria fazer uma enquete com vocês e vou pedir que vocês levantem a mão, por favor. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem acha que o Espiritismo transforma vidas? Levanta a mão, por favor. Tá bom. Ok. Quase todo mundo, não sei, mas tudo bem. Vou fazer uma outra pergunta. Quem acha que o Espiritismo transformou a sua vida? Que bom. Eu também acho. Não tem a resposta certa, né? Mas assim, a gente espera que quando a gente entre para a doutrina, que ela faça diferença, reverbere no nosso coração de alguma forma. Aí, se fez diferença totalmente na nossa vida, se a gente é uma pessoa plena nesse momento, é uma outra pergunta que cada um responde para si. Tá? Mas o mais importante é, sim, o Espiritismo tem o poder de mudar vidas. E aqui está uma amostra disso. Quase todo mundo levantou a mão. A gente vai voltar sobre isso mais para frente. Antes, eu vou fazer uma outra enquete. E aí eu peguei 2 notícias de jornal, que eu mudei de propósito a notícia, para que a notícia não remeta a uma notícia específica, para que fique um tema mais geral. Então, a minha enquete agora é a seguinte: quem acha que o Espiritismo pode transformar essas vidas? Então, tem uma questão de suicídio, de traição, uma questão de alguém que matou alguém por ciúmes. Vou fazer a pergunta: quem acha que o Espiritismo pode transformar essas vidas? Não sei, talvez, algumas dúvidas, né? Não foi tão firme quanto a outra, né? Tudo bem, vamos ver. Vou dizer para vocês, talvez alguns estejam imaginando onde eu quero chegar. Próxima pergunta da enquete: quem acha que o Espiritismo transforma essa vida? Quem é essa? Ivone Pereira, aos 18 anos. A gente quase não vê essas fotos, achei tão legal ela com 18 anos. Falei, poxa, eu vou botar no material. Pois a Ivone teve questões com suicídio, teve questões com matar outra pessoa, ou ser responsável pela morte, pelo menos, pois que a Ivone teve questões de ciúmes, intrigas e manipulações. Então, será que o Espiritismo pode transformar essas vidas? Como transformou essa vida? Vamos falar mais sobre isso. Vamos devagar. Ivone Pereira, essa foto é mais comum, a gente vê mais, mas eu gosto dela em particular porque ela está sorrindo. Como ela é maravilhosa, né? Olha só o olhar, repara o sorriso. E essa frase eu vou pedir licença para vocês para ler, para não deturpar as palavras dela, que são maravilhosas. Ela diz o seguinte: que as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei nesse mundo, devo à prática da doutrina dos espíritos. Pausa dramática. As únicas horas de felicidade, para não errar, que desfrutei nesse mundo, devo à prática da doutrina dos espíritos. As únicas horas. A doutrina tem um peso. Vamos seguir. Exposta por Allan Kardec e ao convívio espiritual com os habitantes do além. Ela atribui a prática da doutrina, em especial a mediunidade. O mundo nada me concedeu, a não ser a oportunidade para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina, sirvo-a com amor, consoante das minhas forças, né, até o limite das minhas forças, e certo estou da verdade que ela encerra.
pois o além tem me concedido tesouros espirituais inavaliáveis, que não é possível avaliar, que não é possível medir. Que amor à doutrina, né? Quando eu leio isso, assim, enche o coração. O que ela vê na doutrina de tão valioso que talvez eu possa não estar vendo ainda? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. Claro que eu acredito que a doutrina me transforma, claro que eu sei o quanto ela faz diferença na minha vida, mas esse carinho com a doutrina é tão grande, esse amor à doutrina é tão grande, que me estimula a reflexão imediatamente. Os únicos momentos de felicidade. Vamos ver como isso se traduziu na vida dela, para provar esse ponto, né? Alguém poderia pensar, poxa, ela falou isso, mas será que foi tudo isso mesmo? Será que foi tudo isso mesmo? Vamos ver. Alguns números da vida de Ivone Pereira. Para quem não sabe, eu sou de exatas, né? Eu trabalho com informática e tudo mais. Então, eu gosto de números. Então, vamos lá. Ivone Pereira viveu 83 anos. Tudo bem. Acho que números são uma ótima oportunidade de provar um ponto também, né? Para corroborar o que ela falou antes. Vamos olhar. 54 anos e meio, pausa dramática 2, de mediunidade digna através do receituário homeopático, passes e preces. Ela trabalhava com mediunidade de cura por 54 anos e meio. 44 anos como oradora espírita. Alberto, está faltando um pouquinho para mim ainda, né? 44? Eu não tenho nem isso de idade. 44 anos como oradora. 13 livros através da psicografia direta dela, teve outros livros escritos pós-morte dela, né, pós-desencarne dela. E um fato curioso, tá? Ela lia os jornais e ela procurava, anotava num caderninho que ela descobria, pessoas que ela descobria o nome, né, das pessoas que ela descobria que tinham suicidado. E aí o que ela fazia? Ela orava por eles diariamente. Além disso, como ela era disciplinada, diariamente, ela fazia um trabalho de irradiações na casa dela, que ela fazia sozinha mesmo. Com a presença, sozinha, né? Ingênuo eu, né? Com a presença dos espíritos, claro. Mas não tinha nenhuma outra companhia encarnada. Aí você fala, Ricardo, você falou que ia falar em números. Esses dois itens, os últimos itens aí, diariamente, não tem número. Tá bom, eu gosto de número. Eu fiz uma conta. Imagina que ela tenha começado a fazer esses 2 pontos aqui aos 15 anos. Conhecendo a história da Dona Ivone, imagino que tenha sido até antes, tá? Mas vamos supor que tenha sido aos 15 anos? Pronto, tá aí a conta. Ela teria feito isso durante 65 anos, porque ela viveu até os 83. Se a gente multiplicar, a gente chega ao impressionante número de 23.735 preces e radiações. Estou assumindo que ela fazia uma vez por dia e que ela não esqueceu nenhum dia. Eu esqueceria, mas a Ivone eu acho que não. Números. Eu brinquei aqui que está faltando muito para mim, porque assim, é muito trabalho, né? É muita dedicação à doutrina, não é? É muito amor a algo que a fez feliz dessa forma. Está provado ou não que ela realmente gostava da doutrina e que isso era algo muito caro, muito importante para ela, a ponto dela falar que são os únicos momentos de felicidade da vida dela. Que nem a gente brinca, né? Os números não mentem. Vamos para a vida dela. Essa foto ela não está sorrindo, mas é bonita também. Falar um pouquinho da vida dela, tá? A gente, para provar, para ver que ela realmente se dedicou e mostrar até um roteiro do que pode servir para nós espíritas, é importante que a gente conheça a vida da Dona Ivone. O legal é que ela é espírita, né? E a gente também. Então tem algo que pode dizer diretamente para a gente. Então vamos ver a história. Ela nasceu em 1900, na véspera do Natal, num lugar chamado Rio das Flores. Eu não sei onde é, tá? Acabei não pesquisando, eu ia pesquisar, mas pelo registro fica ao sul, onde é o sul do Rio hoje.
Nem sei se existe mais. Se alguém souber, depois me conta que eu vou querer saber. Alguém falou que existe, sopraram aqui para mim. Obrigada. Rio das Flores, então, onde ela nasceu. Aos 29 dias de nascida, ela teve como está escrito ali, um colapso letárgico, né? Ela, bebezinha, né, recém-nascida, ficou dura, como se estivesse morta. E aí a história conta que a mãe dela sabia que ela não estava morta. Mas aí, todo mundo deu ela como morta, já estavam preparando o enterro, o funeral, estava tudo pronto, e a mãe não queria que colocasse ela no caixão, porque a mãe tinha convicção que ela não estava morta. Esse é um tipo de síndrome, de doença, enfim, que deixa a pessoa com aparência de morta, né? Mas ela não estava desencarnada de fato. E aí ela faz uma prece para Maria Santíssima, pedindo que se a filha dela estivesse realmente viva, que ela voltasse, que ela retornasse, e ela retorna. E ela dá um choro, e ela não estava desencarnada. Aí, em agradecimento, a mãe dela pediu, isso é uma curiosidade, tá? Vou abrir um parênteses bem pequenininho, pediu para colocar o nome dela de Maria, né? E qual o nome dela? Ivone. O que aconteceu, gente? Aconteceu o que acontecia muitas vezes naquele tempo, né? O pai foi registrar e deu o nome que ele mais preferia. Mas os espíritos, pelo que consta, chamavam ela de Maria, em respeito à vontade da mãe. Bonito, né? Ela percebia os espíritos desde os 5 anos de idade. Tem uma história, eu vou contar agora, antes de falar para o próximo ponto. Tem uma história de que ela, quando o pai ia brigar com ela, que ela virava para o pai e falava, não, você não é meu pai, não. Sabe aquela coisa da birra na hora e tal? E quem é meu pai? Ah, aquele ali. Ninguém, né? Quer dizer, ninguém. Mais uma vez, Ricardo ingênuo, claro. Ela estava vendo o pai espiritual dela, que era o mentor espiritual dela, que é o Charles. Para quem conhece a história, a gente vai falar dele mais hoje. Ela via os espíritos como nós nos vemos aqui. Dá ponto de se confundir se está vendo um espírito ou não. Esse é o relato. O pai dela era uma pessoa muito generosa e ele levava pessoas necessitadas para casa, dava de comer, ficava responsável até por financiar, pagar coisas para essas pessoas, para algumas dessas pessoas, embora eles não tivessem muitos recursos. Mas ele ajudava como pedia. Então, desde criança, a Ivone convivia com pessoas necessitadas dentro da sua casa, jantando na mesa. Outro fato interessante que ajudou a formar essa vida da Ivone Pereira, né? Espírita de berço. Aliás, né, aquela história do pai que eu falei que ela apontava para o vazio e dizia, o meu pai está ali. Ainda bem que os pais eram espíritas, né? Porque imagina o susto que isso ia causar. Mas eles compreendiam que ela é espírita de berço, ela estudou as obras espíritas. E ela viveu de forma simples, como eu falei, sem vaidades, sem questões. Vamos continuar. Já falei que ela dizia que o pai biológico não era o pai. A vida sofrida, a condição humilde. É isso que eu quero chamar a atenção agora para vocês. Ela teve uma vida que não foi fácil, por vários motivos. Quem é médium ostensivo, né? Todos somos médium, mas quem é médium ostensivo sabe bem de alguns incômodos que a mediunidade traz. Eu, nessa encarnação, pelo menos, não experimentei esses incômodos, mas tem várias pessoas aqui na plateia que podem me ajudar nesse assunto. E assim, ela viveu isso desde muito nova. Então, imagina que também isso deve ter sido uma questão para ela, né? De aprender a lidar com a mediunidade muito ostensiva que ela tinha. Imagina ver espírito a todo momento, a todo instante, ou a quase todo instante. Acabei de falar da mediunidade. Outro ponto. Por essa convivência na sua casa, com as pessoas necessitadas, ela dedicou a adolescência dela a essa vida. E também aos obsediados, porque ela era médium e desde cedo ela começou a participar de reuniões mediúnicas. Então ela já ajudava com a mediunidade dela aos obsidiados, como está ali. Ela costumava aplicar injeções em pessoas doentes, pobres, que iam à casa dela, ela ajudava, ela costurava para eles as roupas. Tem um registro que ela fazia um trabalho de costura, uma oficina de costura numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Ela realmente era muito atuante desde pequena, né? E você pensa, caramba, como é que ela tinha tempo para tudo isso, né? Vamos pensando.
Isso é curioso, né? Relato dela, que ela insistiu em alguns namoros, mas trouxeram sofrimento para ela, esses namoros. Com o tempo, parece que ela foi percebendo que o papel dela não era olhar tanto para ela nessa vida, que era muito mais olhar para os outros. E que bom que ela fez isso através da doutrina, né? Vamos ver o que isso quer dizer para a gente daqui até o final da noite. Passou a vida inteira ajudando os necessitados, já falei. Através da mediunidade, perdão. Através da mediunidade. Então, foi uma vida de dedicação aos menos afortunados, mas também aos menos afortunados usando a mediunidade como ferramenta. Vamos lá. As modalidades de mediunidade dela: psicógrafa, receitista, desdobramento, psicofonia, vidente, efeitos físicos, uma grande amiga dos suicidas. Isso também é bom de ver. Eu tentei buscar um material diferente, que falasse mais da Ivone e menos das outras vidas dela, que normalmente, que eu já fiz estudo aqui na casa falando das outras vidas, eu vou falar hoje de novo. Mas o nosso foco está aqui. Olha o que ela fazia. Ela orientava médiuns e centros espíritas, reconciliando cônjuges, reequilibrando lares desarmonizados, consolando corações, evitando suicídios e esclarecendo espíritos sofredores. Olha o valor dessa mulher, né? Com a palavra amiga, com o diálogo, usando a doutrina espírita como instrumento da fala dela, ela fez tudo isso. E ela tomou conhecimento das existências anteriores através dos livros, como a gente estava falando, e assumiu a identidade, o que me dá uma impressão de ser uma pessoa muito corajosa. Não deve ser fácil, né? Olha, sabe aquela história lá daquela pessoa que fez um monte de coisa, mas coisas erradas, infelizmente? Aquela pessoa sou eu. Ela assumiu a autoria. Tem um outro trecho, eu não coloquei aqui, que fala que, é uma curiosidade, eu acho que é importante a gente falar também, que ela, no começo, os livros delas não foram aceitos pela FEB, porque eles acharam que poderia ser um livro que trouxesse alguma coisa antidoutrinária, eles não conheciam a Ivone, então a FEB ficou um pouco desconfiada. E, apesar disso, ela se manteve fiel à FEB. E esse é o ponto que eu quero registrar. Porque se ela se manteve fiel apesar da dificuldade que ela encontrou, né? Às vezes a gente encontra uma dificuldade na casa espírita e aí sente um incômodo, às vezes sente vontade de, não, eu quero sair, não quero me envolver com isso. Não, está aí. Ela persistiu e depois a FEB reconheceu, autorizou o livro, Leon Denis também, o espírito, né? Leon Denis, também escreveu sobre a obra dela, o que ajudou a reforçar que a obra merecia ser estudada. Depois a FEB veio reconhecer os livros. E retornou ao mundo espiritual em 9 de março de 1984. Ontem, né, gente? É engraçado que há um tempo atrás eu achava que os anos 2000 era uma coisa que estava pertinho, né? Só que a gente já está em 2018. Então, tem 18 anos, anos 2000, imagina 1984. O que isso indica? Que eu estou ficando velho, naturalmente. Vamos lá. Falar um pouquinho das histórias de outras vidas da Ivone. Essa é uma parte que eu vou passar um pouquinho mais rápido. Não vou contar com todos os detalhes, mas as histórias estão nesses livros. E as histórias das outras vidas vão ajudar a gente a mostrar como a doutrina espírita pode transformar, sim, aquelas vidas, mesmo que em condições mais difíceis. Como a doutrina espírita pode ajudar uma suicida, uma pessoa que se envolveu em muitas tramas, em muitas manipulações, em muitas dificuldades. É só isso que a gente precisa. Então, eu vou pedir que vocês não se preocupem com as relações, porque essas histórias de outras vidas, a gente sabe como é, né? Fulano reencarnou como ciclano, que reencarnou como beltrano, e a gente vai se perder, e eu vou me perder, naturalmente, mas a gente chega lá, devagarzinho. O que importa é entender quem é a Ivone nisso tudo e o que ela passou, as escolhas que ela fez, e como isso refletiu na vida dela como espírito, e como ela se transformou fazendo isso que a gente acabou de ver. A vida dela de dedicação foi através da doutrina espírita. Vamos ver o quanto ela conseguiu mudar, se dedicando ao bem, se dedicando ao outro, amando a doutrina e amando ao outro, e servindo através da doutrina espírita. Então vamos lá, respirem fundo. Um quadrinho cedido pelo Alberto.
ele mostra alguns personagens dessa trama complexa. Não precisa ficar lendo tudo, fiquem tranquilos. Até porque está pequeno, mas temos 3 personagens centrais nessa história e muitos outros, tá? Mas vamos falar desses 3, que é o Charles, que é o espírito protetor dela na vida dela como Ivone, que a gente acabou de ver. A própria Ivone, que é a última encarnação dela como espírita, que a gente está falando aqui. E Roberto de Canalejas, ou Canalejas, não sei. Que é o grande amor dela, espiritualmente falando e tudo mais. Apesar de ser o grande amor da vida dela, a gente vai ver nas histórias dos livros que nem sempre ela esteve fiel a ele, que isso foi uma coisa que foi sendo construída com o tempo. Porque vocês vão me ouvir falando, aí vocês podem pensar, ué, mas o amor não era o Roberto? O que houve aqui que ela escolheu o outro? Acontece. A gente sabe, né, que acontece. A vida é assim. Por qualquer outro motivo, por qualquer outra necessidade dela naquele momento, foi uma escolha. Mas está aqui. Aqui eu falei dos 4 livros que contam as histórias de outras vidas, e esse último aqui, ele conta um pouco da vida atual, como Ivone, em que ela quase reencontrou o Roberto de Canalejas. E depois a gente vai falar disso, por que não reencontrou. Tá bom? Vamos devagarzinho, até para não me perder. Primeiro livro, Nas Voragens do Pecado. É uma trilogia, são 3 livros, tá? Que contam... São aqueles 4 que eu mostrei, mas 3 desses 4 são uma trilogia, que se encadeiam. O primeiro se chama, dessa trilogia, Nas Voragens do Pecado. A Ivone reencarnou nessa época na França, no século XVI. O nome dela era Ruth. Tá bom? Ela era irmã de Carlos Felipe. Eu vou falar um monte de nomes, a gente vai devagarzinho, relembrando, para não se perder na história. Ela era cunhada de Otília, que era noiva de Carlos, né, do irmão dela. E ela, Ivone, estava prometida em casamento a Frederico. Qual é o contexto? Época da Reforma Protestante. O que acontece aqui? A Igreja Católica estava oprimindo muito o povo na disputa por poder. Então começa a surgir na Europa o movimento da Reforma. Os huguenotes, como eles eram conhecidos nessa região da França, eles estavam sendo contrários à Igreja Católica, estavam combatendo a Igreja Católica estava ameaçando a perder o seu poder. E o que acontece? A Igreja, os representantes da Igreja Católica, através do poder, né, através da monarquia, ordenam o massacre da noite de São Bartolomeu, que foi uma noite em que iniciou uma série de mortes aos huguenotes. Então foram atacadas pessoas, foram mortas uma série de pessoas. Não só nessa noite, mas alguns dias que se seguiram. Essa noite ficou conhecida na história, ocorreu nessa data. Por ordem do capitão Luiz de Narbonne, é um dos envolvidos. Esse é um dos nomes importantes, tá? Por quê? Vamos voltar no quadrinho. Como eu falei, a gente vai devagar. Quem é Luiz de Narbonne? Roberto, no futuro, né? Mas é a primeira encarnação que a gente conhece dele aqui, ó. Na França, Roberto foi Luiz de Narbonne. Então, ele foi o capitão que ordenou o ataque, que matou quem? O irmão da Ivone, Carlos Felipe. Então, vamos lá. Ivone se chamava Ruth, que tinha um irmão, Carlos Felipe, que foi morto na noite de São Bartolomeu, por ordem do capitão Luiz de Narbonne. Otília, que ia casar com Carlos Felipe, Otília ia casar com o irmão da Ivone, na época. Ela perde, então, o noivo, né? E o que acontece? Ela fica feliz? Não. Ela fica com raiva e quer vingança. Otília estava doente. O episódio acelera o desencarne dela. E aí ela pede para Ruth, que é a Ivone, vingança. Se vingue dele por mim. E ela estava no desencarne, ela faz ela jurar com a mão sobre a Bíblia que ela vai se vingar de Luiz de Narbonne, que ela vai matar Luiz de Narbonne como vingança. Ela jura. E aí, o que acaba acontecendo? Né? Ela seduz Luiz de Narbonne. O que acontece? A Ruth, ela toma a identidade da Otília, que desencarnou. Então, ela se passa por Otília,
seduz o capitão, se casa com ele. E aí o que acontece? Ela vê que ele não era tão mal assim. Desperta alguma coisa ali. Lembra que ele é o Roberto, né? Lá na frente. Isso é quase uma novela, gente. Dava uma ótima novela, inclusive. Ela se casa com ele, vê que ele não é uma pessoa, mas ela mantém o plano pelo juramento que ela tinha feito. A Otília está no plano espiritual, está obsediando, está em cima dela. Olha, vai lá, mata, tem que matar, você me prometeu, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Ela acaba fazendo uma conspiração, ela não mata diretamente, tá? Mas ela conspira contra ele, ele acaba preso, apodrece na prisão lá e desencarna na masmorra do Louvre. Então ela foi responsável pela morte dele. Ela seguiu o plano. Então, lembra que eu botei um exemplo da notícia de alguém que matou alguém por ciúmes? Ela foi responsável por uma morte aqui. Essa primeira encarnação que a gente está analisando. Vamos seguir. Todo mundo lembra de todo mundo? Otília, Carlos Felipe, Luiz Narbonne, eu já esqueci. Cavaleiros de Lumières. Segundo o livro da trilogia, eles já estão na Bélgica, ou melhor, o que hoje é a Bélgica, né? Na época era outro nome, no século XVII. O nome da Yvonne é Berthe de Somerville. Berthe. Ruth Berthe. Vamos lá. Ela é prima de Louis. Esses nomes em francês para mim são péssimos. Vamos lá. Prima de Louis e sobrinha de Marie e Arnold, ou Arnold, não sei falar. E a Berthe morava num castelo. Ela era a filha bastarda de um aristocrata. Então, o dono do castelo teve uma filha fora da relação dele e acabou adotando. Ela morava ali no castelo. Cuidava dela, né? Berthe. Vamos ver quem é quem agora. Aí, para não ficar só no quadrinho, eu botei aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Luiz de Narbonne, que matou o irmão da Yvonne na outra vida, agora ele é Henri. Tá bom? Carlos Felipe, que era o irmão da Yvonne, que foi morto, né, na noite de São Bartolomeu, agora ele é o padre Antoine Thomas, conde de Vermont. A Ruth, que é a Yvonne, agora é Berthe, já falamos. E o Frederico, que era aquela pessoa, eu falei rápido sobre isso, mas era para quem ela estava prometida no casamento, na outra vida, a Yvonne, ou melhor, a Ruth, estava prometida para casar com esse Frederico. Ele agora é o Barão Louis. É importante ele na história, a gente vai entender que vai ter um triângulo amoroso, digamos assim, olha a novela aí, entre Louis, Henri e Berthe, Yvonne, né? Tá? Então vamos lá. De novo. Com quem ela ia se casar? Que estava prometida para se casar na outra vida e não se casou. Veio como Louis. Aquele com quem ela se casou e conspirou para a morte veio como Henri e ela se chama Berthe. São os três aí mais importantes. Respira fundo, vamos lá. Quem tem que respirar fundo sou eu. Repara que a Berthe demonstrava simpatia pelo seu primo Louis, que é o Frederico, que era o prometido em casamento da vida anterior. O Henri, que é o Luiz de Narbonne, que foi morto por ela naquela conspiração, tinha a mesma idade dela e sentia ciúmes, pois gostava dela. Tem uma coisa que tem que ser dita sobre a Yvonne. Os livros falam que ela era muito bonita e ela chamava muita atenção. Então, assim, os dois gostavam dela, está formado o triângulo, mas ela demonstrava mais carinho pelo Louis, que era o prometido da outra vida. Mas quem é o Roberto, hein, no futuro, o grande amor da vida? O Henri. O que vocês acham que vai acontecer? Pensa aí. Ela era bonita, despertava paixões, já falei. Até o padre, olha só, até o padre era apaixonado por ela. E quem era o padre? Carlos Felipe, que era irmão dela na vida anterior, né? Que foi morto pelo ataque da noite de São Bartolomeu. Vou repetir 1000 vezes até eu mesmo fixar, tá bom? E aí a pequena Berthe se casa com quem? Com o Henri. Quem é o Henri? Roberto no futuro, não é isso? Que sentia ciúmes, olha. Ela demonstrava mais simpatia pelo Louis, mas ela se casa com o Henri.
Por quê? Porque o Luís viaja. E aí está todo mundo feliz com essa situação. Olha, tá bom, deu tudo certo, maravilha, vida que segue, está tudo bem, mas quando o Luís volta da viagem, ela que já tinha aquela simpatia, se apaixona e foge com ele. Novela, estou dizendo. Henri de Noailles fica desesperado e se suicida. Foi responsável pela morte, não foi? 2 vezes. E detalhe que esse Henri é o Roberto no futuro, hein? Vai vendo como são as coisas, né? Aquelas reviravoltas, aquelas coisas todas. Mas assim, o que importa aqui pra gente? Ah, não entendi, não peguei o detalhe, não tem problema. O que importa aqui pra gente é que ela foi responsável em 2 encarnações por 2 mortes, de 2 desencarnes, né? De formas diferentes. Através de formas diferentes. Mas, assim, tem um peso, tem uma questão de lei de causa e efeito aí, porque ela acumulou essa questão para ela resolver depois, né? 3º livro. O drama da Bretanha. Completa a trilogia aí. Volta à França, região da Bretanha, século XVII. O nome dela agora, da Yvonne, Ruth, Berthe, é Andréia. Ruth, Berthe e Andréia. Ela é prima do Arthur de Nussmann, que a gente já vai ver quem é. Ela é irmã de Vitor de Nussmann, prometida em matrimônio a Alexis. Já viu que não vai dar certo de novo, né, gente? Assim. Prometida em matrimônio, já tem um monte de gente envolvida. Exatamente. Ela reencarnou nessa vida por muitos problemas de saúde. Talvez já seja até a lei de causa e efeito funcionando, né, para poder ajustar as questões que ela foi responsável nas outras vidas. E tinha uma obsessão também. E os pais não entendiam a dificuldade dela. Ela vivia reclusa, vivia fechada, enfim. O que acontece? Vamos lá. Agora a dica está aqui no slide, vai ajudar a gente. Berthe agora é a Andréia. Louis. Quem é a Louis? Com quem ela fugiu e deixou o Henri. O Henri se matou. Beleza? Henri e o Roberto. Tudo bem, todo mundo tranquilo, né? Henri agora é primo de Andréia e se chama Arthur de Nussmann. Então, a pessoa que ela foi responsável pela morte 2 vezes, agora é primo dela e está preso a uma cadeira de roda. Possivelmente por causa do suicídio dele da vida anterior. Tá? Mas algo diz pra gente isso aqui também, né? Como é que é a providência divina? Ele é primo dela e está preso a uma cadeira de roda. Então, talvez para evitar que acontecesse alguma coisa ruim com os 2 ali de novo. Então, era um cuidado. Padre Thomas... eu vou revelar para vocês quem é esse Padre Thomas. Esse Padre Thomas vai ser o Charles no futuro, tá? O mentor espiritual dela. Que era sempre quem estava ali, apesar de ele ter se apaixonado com ela como padre, ele não se relacionou com ela, ele manteve a vida dele digna. E é quem mais veio acertando aí. Foi quem mais veio conseguindo sair dessa maluquice, desse círculo. Vamos seguir. A Andréia se torna noiva de Alexis. Quem é Alexis? É o Louis, com quem ela fugiu na última vida, não é isso? Então, agora parece que vai dar tudo certo, não é isso? Não vai não, gente. Ela atrai ele e engravida de Marcos. Quem é Marcos? Não sei. É alguém de fora desse círculo. Mas, assim, isso mostra também que existia uma dificuldade dela em relação a... Está todo mundo concordando com a novela, já ouvi algumas coisas. Isso mostra que existia uma dificuldade dela nesse assunto. Ela não estava bem resolvida em relação a isso. Quem ela amava, com quem ela queria se relacionar, ela tinha um desequilíbrio aí. Né? E a gente está falando de quem? Da Yvonne. Daquela pessoa que fez tudo aquilo pela doutrina espírita e pelo próximo. Olha só. E aí o que acontece? A família era tradicional, mas coloca a coisa no contexto. Na época, eles fazem uma reunião familiar para decidir o que iam fazer com a Andréia, que é a Yvonne, né? E aí eles decidem obrigá-la a se casar com o Marcos, para não manchar a honra da família. O raciocínio era muito assim na época, né? Hoje em dia é bem diferente, mas na época...
Se engravidou, você teria que casar para poder não manchar aquela família. E aí o Alexis fica desesperado com a situação, Alex, que é o Luís, mas ele aceita. E aí você vê que o Alexis tem uma decisão positiva. Porque a Andréia não, a Andréia sugere que os dois se matem. Perdão, eu não botei ainda. Ela sugere que os dois se matem. Se eu não puder ficar com o Alexis, então não quero ficar com ninguém. Ela se arrepende de ter engravidado do Marcos, que era esse de fora, que eu estou brincando aqui. Ela se arrependeu. E aí sugere, não, Alexis, se eu não posso ter você, a gente vai se matar. Sugere que os dois se matem. O Alexis diz, não, olha, se eu não posso ter você, aconteceu, tudo bem, eu te amo, mas não vamos fazer isso. Mas ela vai e se suicida. Grávida. Alguém falou. Exatamente, grávida. Ela estava grávida. Do Marcos, né? Mas estava grávida. Então, além de se matar, ela foi responsável por mais um espírito. Difícil, né? São muitas questões kármicas a se resolverem. Que se resolveram como? Com uma vida difícil e trabalhando na doutrina espírita. Que beleza. Outras vidas depois dessas, tá? Está naquele outro livro que a gente listou no Sublimação. Ela tem uma vida que ela reencarna como uma dançarina cigana Nina. Ela vende o corpo dela para sobreviver, era muito pobre e tudo mais. Ela morreu... vamos lá. Ela morreu... Não está aqui, eu não coloquei, desculpa, gente. Viu? Não disse que eu ia me perder? Pronto, obrigada. Então ela morreu. E depois de morta, ela em espírito aparece para Dom Ramiro, que é o Charles, que é o padre, enfim, aquela pessoa que já estava fora daquele círculo, e pede para reencarnar. Ainda naquela existência, porque ela queria voltar de novo, porque ela morreu mais uma vez, e ela queria tentar reparar todo o mal que ela tinha feito, então ela já está tentando virar esse jogo, e ela pede para reencarnar. E pede que o Dom Ramiro, que é o Charles, seja bem rigoroso na sua formação, porque ela tinha medo de fazer besteira de novo. E aí o que acontece? Ela reencarna como filha do Dom Ramiro, esse pai espiritual dela, se casa com o médico, agora sim chegou ele, Roberto de Canalejas. É aqui que ela conhece. É uma reencarnação na Espanha. Roberto é um médico especializado em tuberculose infantil. Eles têm uma filha juntos. Parece que está tudo bem. Mas, mais uma vez, como ela tinha esse desequilíbrio, ela sucumbe, infelizmente. Ela se perde novamente nas paixões, trai ele, enfim, apesar de ser um amor, né? Aqui ela começa a fortalecer esse amor que brotou lá atrás, quando ele era Carlos Felipe. Aqui é o momento que esse amor se fortalece. Eles têm a filha juntos, mas ela se perde de novo. E aí, quando ela vê que ela magoa muito o Roberto, ela acaba por matar ele. Ele era médico especializado em tuberculose e ela faz com que ele se descuide com o agente infectante lá da tuberculose e ele pega a tuberculose. A filha pega a tuberculose e morre todo mundo. Por fim, ela se mata, se jogando no rio. Trágico. Então, mais uma vez, ela se matou, repetiu a história, se desequilibrou na questão da sexualidade, de se envolver com outras pessoas quando ela já tinha um compromisso. E ela gostava do Roberto, de verdade. Mas o amor ali dela ainda não foi suficiente para romper esse vício, essa dificuldade que ela tinha. Então, é mais um suicídio quando ela se joga no Rio Tejo, em Portugal. Como assim conclusões? Na que a história acabou? O que a gente vê com isso? Esse espírito que se envolveu em suicídios, em mortes e essas questões, é esse mesmo espírito que numa encarnação conseguiu fazer bem para muita gente, que conseguiu virar essa história. Hoje ela está bem, ninguém tem dúvida. Porque ela passou uma vida digna, ela não se envolveu com ninguém nessa última vida dela. Por que será, né, que ela não se envolveu com ninguém? Porque não dava, gente. Não podia escorregar de novo. Então, melhor não, né? É aquilo que a gente vê nas nossas vidas. Às vezes a gente reencarna com algum papel mais específico e não consegue se dedicar a uma outra coisa que você queria. Ela tentou namorar, não tentou? Digo mais, ela tentou se encontrar com o Roberto de Canalejas. Isso é o mais curioso.
ela se inscreveu, quando ela já era espírita, ela se inscreveu num clube desses de Esperanto. Para quem não sabe, Esperanto é uma linguagem que foi criada para ser universal, para que todas as nações falassem, se integrassem. E tem muitos círculos espíritas, casas espíritas até, que estudam Esperanto até hoje. E naquela época eles se correspondiam por cartas em Esperanto. E aí ela descobre, por acaso, assim, né, o acaso não existe, mas uma pessoa na Polônia, o nome não é identificado, eu vou voltar lá no quadrinho, depois eu volto nas conclusões aqui. Porque eu não me lembro naturalmente das iniciais, mas a gente só conhece ele como Sr. H ou alguma coisa parecida. Z. Sr. ZP. A gente não tem o registro de quem é a pessoa, mas quem será essa pessoa com quem ela, de repente, se correspondeu e sentiu uma certa paixão ali? Roberto. Que na vida anterior na Espanha ela tinha matado, infectado com tuberculose, que na vida anterior era o Arthur, que na vida anterior, por aí vai, era o Henri, que lá no começo de tudo era o capitão, o Luiz de Narbonne. Roberto, ela achou o Roberto reencarnou na Polônia, e ela no Brasil, né, brasileira, atuante aqui no Espiritismo, e eles se acharam, tal forte era essa ligação entre eles. Esse último livro daqui conta que ela, durante o sono, se encontrava com ele em espírito, e eles dançavam e valsavam juntos. Tem toda uma narrativa nesse sentido, sinal de que eles realmente se amavam. Porém, o que acaba acontecendo? O senhor ZP fala que viria ao Brasil. Olha só que curioso. Eu vou ao Brasil e queria muito te encontrar. E aí o Charles se apresenta para ela e fala: minha filha, você não vai encontrar com ele. Esse aí é o Roberto. Você não pode se encontrar com ele, para não botar a perder sua vida. E aí ela dá uma desculpa, ela foge da situação, ela não se encontra com ele. E assim, a gente nunca sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas para ter uma intervenção tão direta dos espíritos como foi, possivelmente coisa boa não ia sair daí. Poderia ter uma recaída, poderia ter alguma coisa que comprometesse mais uma vez. E essa vida era para ser a grande virada dela, através do trabalho, da dedicação, do amor. Então, ela não se encontra, a vida segue. Vamos voltar para as conclusões lá. Aquela imagem do caminho, que foi proposital. Como é o nosso caminho normalmente? Ele é reto? Ele é tranquilo? Tem obstáculos na frente? O caminho é longo. A jornada da Ivone pode ser muito bem a jornada de qualquer um de nós. A gente não lembra do nosso passado, alguns até lembram, mas normalmente a gente não lembra. Mas a gente não precisa lembrar. O que importa é que, se eu me dedicar como ela se dedicou, certamente eu vou combater várias questões que estão em mim, que eu preciso combater. E às vezes a gente pensa, poxa, mas eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei. Eu acho que essa é uma grande conclusão. Quando a gente olha a vida da Ivone, vê que ela se transformou de algo muito difícil, de mortes e suicídios, para uma vida de luz. Então, poxa, será que a gente também não pode? Aí fica o convite, se alguém não levantou a mão no começo, quando eu perguntei se a doutrina espírita transforma as vidas, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, sim, ela transforma. Ela está nos transformando já. E ela pode transformar mais ainda. Depende do nosso empenho. Vamos usar o exemplo. A gente tem um exemplo espírita. Esforço, dedicação, persistência. Abandonar de lado alguns melindres que surgem. Para abandonar de lado alguns egoísmos, alguns interesses pessoais, para ir servir ao outro. Esse é o caminho que ela fez. É o caminho que a gente pode fazer. Está na nossa mão. Lembra quando eu falei que ela diariamente rezava, irradiava na casa dela? Qualquer um de nós pode fazer isso. Ela pegava no jornal os nomes dos suicidas que ela encontrava, ela rezava por ele. Qualquer um de nós pode fazer isso. A casa espírita que oferece tantas oportunidades de trabalho, de auxílio, de encontro ao outro, de servir, qualquer um de nós pode fazer isso.
A gente não precisa atuar em todas as funções, mas a gente sempre pode fazer algo. Essa é uma grande conclusão da noite de hoje. E se vocês olharem para mim e falarem, poxa, Ricardo, eu não acredito em nada do que você falou, então, perdão, errei a deixa. Já falei, mas é o exemplo de transformação pelo amor, é a Ivone, servindo através da doutrina espírita. Já falamos. Agora, sim, se vocês não acreditarem em nada do que eu estou falando, eu queria convidar vocês a verem esse pequeno vídeo que a gente vai passar, que eu vou passar aqui. E o vídeo, ele tem um momento que é só áudio e depois um momento que é só imagem. O que eu quero pedir para vocês é que vocês vejam de coração aberto, mesmo que não dê para entender exatamente o áudio, porque o áudio está ruim, mas que vocês tentem ouvir de coração aberto. E no finalzinho eu faço um comentário breve sobre isso, para a gente encerrar nosso estudo da noite hoje. Olha, amigo, o Espiritismo e a mediunidade é muita responsabilidade e nós todos precisamos nos convencermos disso, porque é uma responsabilidade, é um compromisso muito grave com o alto. E nós temos recebido muito do alto, dos nossos guias e do próprio Jesus. E tem sido incansável em todos os tempos e principalmente de há um século para cá, os ensinamentos e a proteção que temos tido do alto. É o que eu desejo, sinceramente, que os meus irmãos espíritas, a quem eu muito amo e a quem muito agradeço o carinho que todos têm comigo, é o que eu aconselho eles levarem muito a sério todas essas coisas, porque aí está a nossa redenção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Dona Ivone. Que a gente fique com esse sorriso de quem tinha prazer de servir. Serviu por nós. Que a gente se inspire a buscar essa mesma força para servir a quem precisa, que está do nosso lado. Que Deus nos abençoe sempre, sempre. Que a Dona Ivone, que tenho certeza que trabalha pela gente até hoje, também nos inspire nessa caminhada, nas nossas dificuldades. Só para fazer um comentáriozinho final, esse vídeo, o áudio é uma entrevista, está disponível no YouTube, que ela deu para uma rádio. É uma entrevista de mais de 1 hora, que ela fala do benefício da mediunidade para a vida dela, da importância da mediunidade e da gente se dedicar com afinco, como ela falou, né? Se dedicar com carinho à causa. E as imagens foram cedidas para o CERJ, que são um vídeo... Para a FEB, perdão, obrigada. Foi cedida para a FEB e a gente teve autorização para trazer. São imagens, os poucos registros que a gente tem, vídeo era uma coisa difícil, a qualidade, vocês viram. Mas que esse olhar, esse sorriso possa inspirar a gente. Que Deus nos abençoe sempre.